E aí, pessoal do Me Salva, tudo certo? Estamos então começando o nosso último episódio da série sobre a Terceira Guerra Mundial. Eu sou o professor Caetano Sordi e hoje nós vamos ver alguns prognósticos possíveis, do que poderia se configurar como uma futura Terceira Guerra Mundial. E aí, para a gente pensar um pouco a respeito disso, e pensando coisas que nós já vimos ao longo da série, e principalmente focando no caso da Coreia do Norte, que atualmente está chamando bastante atenção devido ao modo, à centralidade disso na política externa contemporânea dos Estados Unidos e do seu novo presidente, a primeira pergunta que a gente deve colocar, chegando ao final dessa série, é se hoje existe realmente a chance de uma terceira guerra mundial. Isso é uma espécie de ficção, que, como a gente viu ao longo da série, tem acompanhado o nosso último século, desde o final da Segunda Guerra Mundial, aquela que foi de 1939 a 1945, e que de alguma maneira, reúne uma série de temores de um grande conflito futuro sobre a humanidade. Mais recentemente, essa história de Terceira Guerra Mundial, ela tem sido um pouco enfatizada por alguns atores globais, como o principal líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, o cardeal Jorge Bergoglio, de origem argentina, que tem argumentado que uma Terceira Guerra Mundial já está acontecendo, ainda que a gente não esteja se dando conta disso. Mas, segundo essa tese do Papa Francisco e comprada, encampada por alguns analistas, todos os conflitos que hoje estão acontecendo no globo e que são conflitos sistêmicos, principalmente aqueles do norte da África e toda a questão da conflagração dos conflitos no Oriente Médio, principalmente aqueles que hoje envolvem a guerra civil síria e os conflitos decorrentes da intervenção norte-americana a partir do ano de 2003 no Iraque, como a questão do enfrentamento com o Estado Islâmico e tudo mais, já configuram, de alguma maneira, uma terceira guerra mundial em curso, que nós ainda não estamos nos dando conta, mas ela já está acontecendo. E principalmente esse conflito, que hoje ocorre aqui no que restou da Síria e do Iraque, teria um componente de guerra mundial, segundo o Papa Francisco e aqueles que concordam com ele, porque nesse conflito, como nós já bem sabemos, e houve já uma outra série do Iraque sobre isso, sobre a guerra civil na Síria, as partes aqui em confronto, o Estado Islâmico, o Estado sírio, o Estado iraquiano e tudo mais, são de alguma maneira representantes locais de potências maiores que os apoiam, principalmente os Estados Unidos e, de outro lado, a Rússia. Porém, se nós pensarmos isso do ponto de vista da teoria política, da teoria da guerra, da teoria geopolítica, isso que o Papa Francisco fala sobre uma Segunda Guerra Mundial já acontecendo nesses territórios é uma questão um pouco mais retórica, que tem muito a ver também com a ideia de chamar a atenção, por razões humanitárias, para a questão dos refugiados decorrentes dessa guerra. Nós temos que nos lembrar que esse conflito, como nós vimos na outra série sobre a Síria, tem gerado muitos refugiados, e se você compara essa situação dos refugiados da Síria hoje com a dos refugiados da Segunda Guerra Mundial, você comove esses países que sofreram mais com a Segunda Guerra Mundial, principalmente os países europeus. Porém, essa tese, do ponto de vista geopolítico do Papa Francisco, é um pouco fraca e não se sustenta tanto, porque se enquadra em um daqueles casos que nós vamos chamar aqui do que não é uma guerra mundial. Então nós temos que ver que existem vários tipos de guerra, tem as guerras entre países, tem as guerras civis que acontecem dentro de um país, e tem esse tipo de guerra que é bastante próprio da Idade Moderna e algo que foi efetivamente ocorrer no século XX. As guerras mundiais são fenômenos do século XX. É um tipo muito específico de guerra que não
realmente não é exatamente aquilo que muitas pessoas pensam que uma guerra mundial é. Em primeiro lugar, o que uma guerra mundial, então, não é? Não é, sem dúvida nenhuma, e nem pode ser, um tipo de guerra que envolve todos os países. Pensando aqui, todos os países do globo. Existe essa ideia de que uma guerra mundial envolveria todo mundo, e de fato ela envolve o mundo inteiro, mas não todo mundo. Isso é uma questão importante. O que eu quero dizer com isso? Como nós vemos no caso da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que foram as guerras mundiais clássicas do século XX, elas não envolveram diretamente todos os países em termos de mobilização militar. Envolveu alguns países chaves, algumas potências, os seus aliados, e envolveu indiretamente uma série de outros países que se viram afetados, mas não é um confronto de todos contra todos. Então, existiram áreas que foram muito indiretamente afetadas pela Guerra Mundial, mas ainda assim não quer dizer que é um conflito direto. E o que uma guerra mundial também não é, e é aquilo que se enquadra nessa teoria que tem sido hoje desenvolvida pelo Papa Francisco a respeito da Síria, uma guerra mundial não é nunca uma guerra que nós vamos chamar de guerra por procuração ou um conflito indireto, que é um pouco esse caso da Síria e do Iraque. O que é uma guerra por procuração ou um conjunto de guerras por procuração? É quando nós temos dois campos em conflito, vamos pensar aqui a nação X e a nação Y, que entram em guerra, ou mesmo dentro de um mesmo país, duas regiões diferentes, duas etnias diferentes, dois grupos políticos diferentes, que estabelecem um conflito local, mas que de alguma maneira espelha, reverbera um conflito maior entre potências que transcendem, que estão além desse âmbito local. Então vamos imaginar que nesse conflito local entre X e Y, nós tenhamos a potência A apoiando militar, tática, financeira, economicamente o lado X e uma potência B apoiando em todos esses sentidos uma potência Y. Vocês percebam que é um conflito entre essas duas potências, que num conjunto mais mundial e global são rivais, mas ainda assim é uma espécie de espelho, ou capítulo local dessa divisão, desse conflito maior. Uma guerra por procuração não é uma guerra mundial, porque para ser uma guerra mundial, no sentido estrito clássico do termo, como nós vimos no século XX, a potência A precisa enfrentar diretamente a potência B. Uma guerra por procuração pode desencadear ou prenunciar uma guerra mundial, como foi o caso, por exemplo, da chamada Guerra Civil Espanhola, em que foi uma espécie de prenúncio da Segunda Guerra Mundial por vir. Mas existem guerras por procuração que, de alguma maneira, revelam conflitos latentes entre duas potências externas, mas que o conflito local não desencadeia uma guerra mundial, como, por enquanto, a chamada Guerra da Coreia, que ocorre ali na Península Coreana, como nós vimos ao longo da série entre 1950 e 1953, e também a Guerra do Vietnã, que foi um conflito bastante prolongado, 1955 a 1975, que teve esse caráter de uma guerra por procuração entre dois campos, assim como na Guerra da Coreia, o campo capitalista e o campo socialista, no contexto maior da Guerra Fria, mas que ainda assim não gerou uma guerra do tipo guerra mundial. E aí, a questão, uma das questões que nós podemos colocar aqui é por que, então, ainda não aconteceu uma terceira guerra mundial. Muito embora, desde o final da Segunda Guerra Mundial, existe esse medo muito grande de uma terceira guerra mundial, principalmente com a possibilidade de ser um conflito do tipo nuclear. E aí seria uma guerra bastante séria. Se houvesse uma guerra futura, com certeza, uma guerra mundial futura, com certeza seria uma guerra nuclear. Mas existe algumas questões que nos dizem por que não houve uma terceira guerra mundial ainda. E aí, nós temos que entender, como nós vimos o que não é uma guerra mundial, agora nós temos que entender o que é, então, num sentido
um pouco melhor, uma guerra mundial. Bom, uma guerra mundial, então, pensando do ponto de vista da sua definição, né, na teoria política, na teoria da guerra, na teoria geopolítica, é sempre uma guerra que envolve as principais potências mundiais ou globais de um determinado período histórico. Exatamente por serem as principais potências, né, tanto econômicas quanto do ponto de vista militar, e, de certa maneira, também podemos dizer hoje ideológico, envolvidas, isso abrange o mundo inteiro, mas como nós vimos, não todo mundo. Não necessariamente todos os países vão entrar na guerra, mas seguramente vão se ver afetados por ele. Em segundo lugar, outra coisa que configura uma guerra mundial, e que é muito importante a gente falar aqui, é uma lógica que nós vamos chamar de rendição total. Rendição total quer dizer o quê? Exatamente isso. Não se vai para uma guerra mundial tentando um compromisso, tentando algum tipo de limite, de estabelecer algum limite máximo na expansão, por exemplo, territorial ou geopolítica de uma potência. Não. Tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra Mundial, que são os paradigmas que nós temos de guerras mundiais, foram guerras que visavam a rendição total. Traduzindo isso, guerra definitiva, ou seja, de destruição, digamos assim, uma guerra de destruição, principalmente da infraestrutura e do capital, que dá a condição de potência ao lado oposto, ao outro lado beligerante, para que demova essa potência das suas iniciativas, por exemplo, de expansão territorial ou imperiais. Se busca, então, a rendição total, a neutralização definitiva daquela ameaça. É uma guerra para resolver todas as guerras, como foi dito e acabou não sendo realizado na Primeira Guerra Mundial. E quando nós olhamos essas duas guerras que são os paradigmas do que é uma guerra mundial, a Primeira e a Segunda Guerra, que contempla todo esse período que vai de 1914 até 1945, ou seja, praticamente toda a primeira metade do século XX, e há quem diga que, na verdade, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são, na verdade, a mesma guerra, elas têm a ver e tem todos esses elementos de envolver as principais potências dos seus períodos históricos e também visar, de alguma maneira, a rendição total ou o aniquilamento da capacidade militar do seu oponente. Então, quando nós olhamos numa perspectiva de longo prazo, pensando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como um e mesmo conflito, o que nós vemos aqui? Envolvidas as principais potências globais da sua época, as potências europeias clássicas, a França e a Inglaterra declinantes, com seus impérios coloniais, mas duas guerras que foram muito motivadas pela ascensão da Alemanha, primeiramente como Império Alemão e depois como Terceiro Reich, como Império Nazista no contexto europeu, a ascensão do Japão como potência militar e econômica na Ásia e no Pacífico, a emergência dos Estados Unidos também enquanto potência, enquanto liderança do bloco capitalista e ocidental, e também a emergência do bloco socialista liderado pela União Soviética, que posteriormente, com o final da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e a neutralização dessas duas ameaças que, naquele contexto, namoravam com o fascismo, com o autoritarismo, acabou constituindo Estados Unidos e União Soviética como as duas superpotências globais. E aí, a questão que a gente pode se colocar, repetindo, o que nós já dissemos é, então, por que que não houve, depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, um conflito, então, de fato, entre essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, visando a rendição total? E aí, nós temos que entrar um pouco na lógica do enfrentamento entre esses dois países que marcou o período conhecido como Guerra Fria, ou seja, o período que vai
do final da Segunda Guerra Mundial e da neutralização do fascismo e do Japão, até o colapso do sistema soviético em 1991. E aí, né, o que nós temos que ver é que esse conflito entre Estados Unidos e União Soviética, como todos nós bem sabemos, recebeu esse apelido, não despropositalmente, de Guerra Fria. Isso quer dizer que não foi uma guerra quente, ou seja, em nenhum momento esses dois países chegaram a se enfrentar de fato e constituir, a partir disso, o que nós poderíamos chamar de uma terceira guerra nuclear. E o que tem a ver com isso, né? Por que isso ocorre? Exatamente pelo fator nuclear, pelo fato de ambos os países terem desenvolvido, primeiro os Estados Unidos e depois a União Soviética, né, e depois outros países também mais periféricos naquele momento, como a China, como a Índia, armas de destruição em massa do tipo nuclear. E desde, né, da explosão das primeiras ogivas nucleares no Japão, né, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, isso, né, foi um aspecto bastante importante para explicar por que ainda não ocorreu uma terceira guerra nuclear. Porque as guerras mundiais até então, né, a Primeira e a Segunda Guerra, se deram com armamento moderno, mas ainda assim convencional. Fazem muito estrago, mas ainda assim garantem, né, que um enfrentamento direto entre as potências principais de um determinado período histórico permaneça numa lógica de rendição total. O inimigo tem seu capital, sua infraestrutura destruída e se rende. Agora, uma guerra que envolva armamento nuclear de fato e armamento nuclear pesado, ou seja, os arsenais que Estados Unidos e União Soviética colecionaram e armazenaram durante esse período, não seria apenas uma guerra de rendição total, mas seria uma guerra, até com um aspecto que nós poderíamos chamar de cosmológico, que deixaria inclusive indícios geológicos para as próximas civilizações do planeta, desse processo, seria um processo de aniquilação mútua, não mais de rendição total, mas de destruição total, absoluta, no sentido físico, vivo mesmo, das populações e das próprias condições de vida, não só para a população humana, mas para a população dos animais, plantas, aquilo que se convencionou chamar de um inverno nuclear. Grosso modo, traduzindo, uma guerra de fato entre as potências hoje existentes necessariamente acabaria acarretando no uso, bem ou mal, de armas nucleares e que isso provavelmente acabaria inviabilizando a própria vida biológica na Terra, com a liberação de tanta carga nuclear assim na atmosfera. Então, por essa racionalidade derivada do fator nuclear, os conflitos existentes militares em que Estados Unidos e União Soviética, que foram as principais potências ao longo do período, se envolveram nessa época, foram conflitos do tipo indireto, ou como nós dizemos, conflitos de procuração. O primeiro deles, como nós vimos, e reverbera na nossa série, a Guerra da Coreia, de 50 a 53. E também a mais importante de todas, que foi a Guerra do Vietnã. Houve alguns momentos, como nos anos 60, em que Estados Unidos e União Soviética quase vieram às vias de fato. Mas o fator nuclear, a ameaça da aniquilação mútua, acabou demovendo os países dessa ideia. Então o fator nuclear sempre foi um fator que demoveu as potências de se enfrentarem de fato e constituírem uma guerra mundial no sentido específico desse termo. Bom, agora pensando nas coisas que nós vimos na série, e pensando em futuros possíveis próximos, o que nós poderíamos dizer e pensar de uma guerra, inicialmente sem defini-la aqui como mundial ou só local, na Coreia do Norte, esse país que protagonizou os episódios da nossa série. Bom, nós já vimos isso nos outros episódios, mas vale olhar mais uma vez para o contexto local dos enfrentamentos e da
né, localização geopolítica desse país que é a Coreia do Norte. Cercada por várias potências importantes hoje, né, não só a Coreia do Sul, que lhe é vizinha, e do qual foi separada durante a guerra, mas também a Rússia, o Japão, a China e do outro lado do Pacífico. Vocês me perdoem aqui pela questão da escala, não é tão próximo assim, é apenas para representar de uma maneira mais didática os Estados Unidos. Bom, e aí, né, pensando numa guerra envolvendo, né, contemporaneamente a Coreia do Norte, como é que ela seria? O contexto atual lá está bastante agitado, como todos nós estamos acompanhando nas notícias e tudo mais, né, as invenções do presidente americano Donald Trump, mas para, né, disparar uma guerra que de fato seria uma questão, acima de tudo, de iniciativa. O que eu quero dizer com isso é que alguém teria que começar a guerra, né, ou dar o primeiro tiro, como a gente costuma falar. E aí isso pode ser dado, né, pensando hoje nas probabilidades possíveis, ou pela própria Coreia do Norte ou pelos Estados Unidos, que desde a eleição do Donald Trump começou, né, a ser um pouco mais imprevisível em relação às decisões geoestratégicas que podem tomar. Os presidentes norte-americanos mais clássicos, como o presidente Obama, provavelmente teriam mais escrúpulos em partir para uma guerra direta com a Coreia do Norte. Já o Donald Trump, nós nunca sabemos o que pode acontecer. Mas, enfim, pensando em dois cenários possíveis de iniciativa. Num cenário em que a Coreia do Norte, então, toma a iniciativa e, de alguma maneira, inicia essa guerra ou produz o evento que inicia essa guerra. Como isso poderia acontecer? Podemos imaginar que a Coreia do Norte, né, como ela tem indicado, usaria, né, primeiro desenvolveria um míssil capaz, imaginem lá, um míssil capaz de atingir a costa oeste dos Estados Unidos, já tem armamento suficiente para atingir o Japão. É muito improvável que a Coreia do Norte iniciasse um ataque já nuclear, mas vamos imaginar que ela desenvolve um míssil capaz, né, de não só carregar esse armamento nuclear, mas atingir a costa oeste dos Estados Unidos. Num cenário mais improvável, a Coreia do Norte atingiria, né, o Havaí, por exemplo, nos Estados Unidos, ou a costa oeste dos Estados Unidos, ou os aliados próximos dos Estados Unidos na região, como o Japão ou mesmo a própria Coreia do Sul. Tá? É um caso bastante improvável, depois eu explico, né, os motivos de por que isso é improvável. Né? De todo modo, vamos imaginar que isso acontece. Muito provavelmente os Estados Unidos retaliariam, né, com, aí sim, uso de armamento nuclear, o que levaria provavelmente a destruição, a rendição da Coreia do Norte. Ainda assim, nós não podemos desprezar que esse país, a Coreia do Norte, possui um exército fixo, ou seja, já mobilizado, pronto para agir, de 1.190.000 pessoas, uma das maiores forças militares terrestres do mundo, contra, vamos imaginar, apenas para título de comparação, os 625.000 soldados fixos, ao pessoal estável do exército sul-coreano, mais os 28.500 soldados da força norte-americana estacionada na fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, que é a fronteira mais militarizada da situação global presente. Nesse caso, provavelmente a Coreia do Norte seria destruída se ela iniciasse um ataque. Por outro lado, vamos imaginar que a Coreia do Norte simplesmente demonstra que possui esse míssil capaz de atingir os Estados Unidos, a costa oeste dos Estados Unidos, com uma ogiva nuclear. E vamos imaginar que este fato, simplesmente a Coreia ter conseguido desenvolver isso, já se torna uma razão suficiente para o presidente Donald Trump resolver atacar a Coreia do Norte. E aí os Estados Unidos tomariam a iniciativa.
né? Não é a Coreia do Norte que atacou, mas os Estados Unidos que, entre aspas, preventivamente, percebendo que agora a Coreia do Norte possui esse míssil capaz de atingir os Estados Unidos, intervém. Provavelmente, né, o que acontece, a Coreia do Norte, se ela conseguir resistir a esse primeiro ataque, esses 1.190.000 soldados norte-coreanos avançariam para o sul, receberiam, né, a oposição desses soldados sul-coreanos e norte-americanos ali estacionados, também provavelmente atacaria, né, os aliados da Coreia do Sul na região, como o Japão, como os Estados Unidos, né, mas provavelmente esse cenário também acarretaria, né, em bastante sangue, bastante morte, mas provavelmente na destruição final da Coreia do Norte, né, que embora tenha lá esse exército bastante grande, ainda assim pouco equipado, mal treinado, né, provavelmente esse país não sobreviveria por muito tempo, né? E é muito difícil que isso gerasse uma conflagração mundial, porque eu particularmente tenho muitas dúvidas de se a China, né, tomaria algum tipo de iniciativa se os Estados Unidos atacassem a Coreia do Norte e mesmo a Rússia, né? Essa é uma situação geopolítica aqui nessa região que tende a ficar como está. E por que tende a ficar como está, né? Pensando em termos mais normais de temperatura e pressão geopolítica? Em primeiro lugar, porque é uma situação muito complicada de se resolver. Do ponto de vista da própria Coreia do Sul, vamos imaginar que a princípio seria interessante se a Coreia do Norte fosse derrotada, né, deixasse de existir enquanto país e a Península Coreana fosse então reunificada sob a liderança de Seul, ou seja, da Coreia do Sul. Porém, né, os custos para fazer essa reunificação, pensando na experiência de reunificação que já aconteceu, né, por exemplo, na Alemanha, seriam imensos. Né, toda a infraestrutura, né, que teria que ser readequada para entrar no sistema produtivo já existente na Coreia do Sul, o nivelamento, né, do nível educacional, do nível, né, de formação da população. Seria um investimento muito grande que a Coreia do Sul e a sociedade sul-coreana, né, se divide em relação à sua disponibilidade e até mesmo à sua capacidade de suportar. Por outro lado, né, para alguns políticos sul-coreanos é interessante, por mais paradoxal que pareça, a existência de um inimigo tão próximo, porque isso sempre mantém a sociedade numa espécie de pânico de guerra que justifica uma série de medidas mais radicais e, né, até mesmo muitas vezes autoritárias, pensando que a Coreia do Sul por muito tempo foi uma ditadura militar como o Brasil. Para o Japão, né, que está logo ali, a perspectiva de uma Coreia unificada também não é muito interessante, porque subitamente o poder econômico e político crescente da Coreia do Sul, que já é bastante grande e de alguma maneira rivaliza com o do Japão, ficaria muito maior, né? Então o Japão também não tem tanto interesse assim, no fundo, numa reunificação da Península Coreana. Claro, né, tem um interesse bastante grande na neutralização desse perigo nuclear, mas não tanto nessa expansão, né, de um poder coreano como uma reunificação poderia levar. A China e a Rússia, por outro lado, também não se interessam tanto numa reunificação e no fim da Coreia do Norte, porque provavelmente isso aconteceria sob a liderança da Coreia do Sul, que é, de alguma maneira, aliada dos Estados Unidos. Logo, a reunificação da Península Coreana aumentaria a zona de influência dos Estados Unidos nessa região do leste da Ásia, o que não interessa nem a Rússia e nem a China. E por fim, do ponto de vista da Coreia do Norte, também não interessa tanto a reunificação. Primeiro porque a Coreia do Norte não teria, bem menos até que a Coreia do Sul, a capacidade de financiar e de alguma maneira, incorporar a Coreia do Sul com os recursos que ela possui hoje. É um país que, embora tenha esse exército bastante pujante, as suas riquezas naturais, é um país muito pobre, né, e que tem muitas dificuldades. Então, a reunificação não conseguiria ser bancada pela Coreia do Norte, para começar. Em segundo lugar, da mesma maneira que ocorre na Coreia do Sul, a existência do inimigo próximo, né, e principalmente desses 28 mil
1.500 soldados norte-americanos na fronteira, também tem um papel ideológico bastante grande na Coreia do Norte para manter a população aliada ao Estado enquanto o seu defensor. E por fim, a Coreia do Norte também não tem um interesse numa paz final com a Coreia do Sul, porque o seu programa nuclear hoje é uma moeda de troca nas negociações com o resto do mundo, aquilo que nós chamamos de uma chantagem nuclear. Ou seja, toda vez que a Coreia do Norte, grosso modo, quer alguma coisa da comunidade internacional, ela ameaça dar um passo além no seu programa nuclear, forçando negociações. Então, é muito provável que essa situação permaneça como está. Da mesma maneira que, quando várias pessoas experientes jogam aquele jogo de tabuleiro War, é muito difícil que alguma situação consolidada se altere. Mas ainda assim, a gente pode colocar uma última questão, que é: onde, no contexto atual, haveria a chance de uma guerra mundial, como nós a definimos, ou seja, entre as principais potências diretamente visando uma rendição final no futuro próximo? E aí, para pensar esse cenário prospectivo, nós temos que pensar o mundo não tanto com aquela representação habitual que nós temos em que o Oceano Atlântico está no centro do nosso imaginário geopolítico. Por quê? Porque hoje o grande pivô mundial, a zona, o epicentro para onde convergem os interesses das principais potências, não é mais tanto o Atlântico, mas sim a zona do Pacífico e do Pacífico Meridional, a chamada principalmente zona ou mar da China Meridional. Mar da China Meridional. E por quê? Porque a maior parte do comércio, hoje em dia, das rotas entre as potências econômicas, já não mais passa tanto pelo Atlântico, mas passa por essa região. Tanto faz parte do Pacífico o comércio dos Estados Unidos com a China, o Japão, etc., quanto da China com o resto da Europa, que passa esse comércio aqui pelo Estreito de Malaca. Então hoje essa é a zona principal de interesse das potências, principalmente da China e dos Estados Unidos, as duas principais potências mundiais, e é para cá que nós temos que olhar, de certa maneira, para pensar a possibilidade de um futuro conflito mundial. E de fato hoje existe uma certa concorrência entre a China e outros países que existem nessa região, as Filipinas, a Malásia, a Indonésia, o Vietnã, praticamente todos eles aliados, hoje em dia, mais aliados dos Estados Unidos do que a China, por posições geopolíticas e para fazer valer os seus interesses aqui no Mar da China Meridional. Essa é a zona, então, possível de um conflito geopolítico maior. A China, inclusive, sabendo disso, tem construído nessa zona postos militares sob a forma de ilhas artificiais num arquipélago existente aqui no Mar da China Meridional, as ilhas Spratly, que são disputadas por todos esses países. Então aqui está um pouco o foco de um possível conflito futuro, mas nós nunca podemos negligenciar e menosprezar a capacidade da Europa, e principalmente da Europa do leste, onde os interesses da Rússia confluem com os interesses dos Estados Unidos no eixo atlântico, de gerar algum conflito mundial. Mais recentemente, nós tivemos o caso da Ucrânia, que tentou, de alguma maneira, entrar a sociedade, uma parcela da sociedade ucraniana mais afeita aos valores ocidentais, namorou com uma entrada na União Europeia e no bloco militar comandado pelos Estados Unidos, que é a OTAN, e isso foi rapidamente vetado pela Rússia, que conquistou militarmente, ocupou militarmente um território da Ucrânia. Então hoje essa é uma região um pouco tensa, que está na origem da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e que nós nunca podemos menosprezar enquanto o esteio, digamos assim, de uma futura guerra mundial.
Então, o Mar da China Meridional, a Europa do Leste, aqui por confluírem os interesses de China e Estados Unidos, e aqui por confluírem os interesses de Estados Unidos e do resto do mundo ocidental, a OTAN e a Rússia. E aí como é que fica, né, essa tese, que eu falei no início da aula, do Papa Francisco, de que os conflitos hoje do Oriente Médio, ali da Síria e do Iraque, nos quais há um envolvimento indireto de Rússia e Estados Unidos, seriam a Terceira Guerra Mundial. Fica um pouco, talvez, pensando numa futura Terceira Guerra Mundial iniciada aqui na Europa do Leste, como uma guerra por procuração, um prenúncio de um conflito numa região próxima entre Rússia e Estados Unidos, ou melhor, entre Rússia e OTAN, tal como a Guerra Civil Espanhola o foi em relação à Segunda Guerra Mundial. É um conflito por procuração, um conflito indireto, que acabou prenunciando a Segunda Guerra Mundial. Então, é bem possível que esses conflitos aqui da Síria também prenunciem, de alguma maneira, um conflito futuro direto entre a Rússia e o bloco ocidental da OTAN. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado da nossa série e ficamos com as perguntas. Muito obrigado e um bom estudo para vocês. E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Caetano, agora sem a mediação das folhas, ao vivo e a cores. Eu estou aqui para dizer, na verdade, que infelizmente, por outros compromissos, eu não vou poder ficar para responder as dúvidas de vocês no chat, mas a presença qualificada do meu colega Vicente vai fazer isso por vocês, para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado da série, e eu deixo aqui o meu abraço e as minhas saudações e votos de muitos bons estudos para vocês. Até mais, tchau, tchau.